Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Uma satisfação mais uma vez participar do Panorama 95. Como é que está a sua mãe? Marcos, graças a Deus, teve ruim, muito ruim. O último mês foi de muita preocupação lá em casa com a saúde da minha mãe. Ela estava internada em Natal até ontem e hoje de manhã já está vindo para Caicó. Graças a Deus fez uma complicação rara, uma complicação neurológica da chikungunya. Teve a doença chikungunya e ela teve um AVC pequeno e fez uma encefalite, que é uma inflamação do cérebro. Mas graças a Deus já vai estar em casa a partir de hoje e todos nós lá em casa consideramos uma vitória. Graças a Deus, recuperação total para sua mãe. Qual o nome dela? Dona Maria das Graças. Dona Maria das Graças, aquele abraço. Doutor Belísio, que tempo frio é isso, né? Que clima frio existem alguns cuidados que os idosos têm que ter com essa frieza, com esse tempo que está mudando aí de forma tão rápida? Bem, Marcos, esse tempo frio, ele é propício a gente ter algumas doenças comuns nesse período de tempo frio, de baixas temperaturas, que não é, na verdade, um frio como se faz em outras regiões do país. Já visto que nós estamos no sertão do Seridó, mas é uma friagem, né, como muitos dizem, e essas baixas temperaturas têm causado algumas alterações na saúde dos pacientes idosos, desde alterações que não chegam a ser doenças, por exemplo, o incômodo ao tomar banho, toma banho cedo pela manhã e o frio atrapalha, a gente orienta a mornar a água, né? Não deixar a água tão fria, ser um banho mais rápido, ou, se possível, mudar o horário do banho, deixar o banho ser mais tarde. Até problemas como doenças respiratórias. Esse período é o período onde as rinites, as sinusites, elas aparecem, as infecções respiratórias, e aí podem cursar com pneumonia, com gripe. Os pacientes que têm enfisema pulmonar, o DPOC, eles fazem mais crise nesse período, tossem, espirram, e isso pode gerar uma complicação maior. A gente sempre alerta que infecção, qualquer que seja ela, se o idoso entrar em estado de confusão mental, delirar ou começar a ter calafrios, é sempre bom procurar auxílio médico. Outras infecções, como infecção urinária, ele fica retendo a urina por causa do frio, ele produz mais urina e ele vai menos vezes ao banheiro, né? Então ele tende a reter mais urina, principalmente as mulheres fazem isso. Infecção urinária é sempre um problema. E as infecções de pele, né? Ele desidrata a pele. Esse período é um período que a pele ele bebe menos água, ele já tem água no calor, ele bebe mais água e tem que beber mais porque ele perde pela pele. Agora, nesse período do frio, ele perde menos água pela pele, ele sente menos sede, já não sentia antes, e aí a pele fica ressecada. O risco de uma infecção na pele, principalmente aqueles pacientes que têm demência, aqueles que são mais limitados, eles tendem a coçar a pele e fazer infecções de pele. Então, infecções são complicações desse período frio. Além disso, eles têm a exacerbação de doenças que eles já tinham antes. Por exemplo, os pacientes que têm artrose, que têm artrite, que têm doenças nos ossos, doenças osteoarticulares, até mesmo a chikungunya. E a gente sabe que no idoso a chikungunya é um caso à parte, eles ficam vários anos sofrendo com as dores nos ossos, volta, e esse período do frio é uma época em que as dores da chikungunya, da artrose, da artrite, elas se manifestam nessa friagem. Os pacientes que sentem dor, eles sofrem muito mais com dor, e dor nos ossos dos idosos, limitam a capacidade deles fazerem atividades muitas vezes básicas, de tomar banho, limita ele de ir à geladeira, beber, ingerir a água, e isso vai se tornando uma bola de neve. Então, porque no caso o frio, ele contrai a musculatura e faz com que ele sinta dor? Exatamente, o frio ele é mais, ele tende a fazer contração, né, no músculo, ele faz, deixa a musculatura contraída, e o quente ele relaxa, ele solta o músculo, então ele fica mais contraído e ele fica com uma sensação de desconforto maior.
Agora, como é que se resolve isso? Por exemplo, você deixou bem claro aí que os idosos têm dificuldades nessa época, não só idosos, mas qualquer pessoa, de tomar banho em água fria. Aliás, tem gente que morre de medo de água fria, né? Seria, por exemplo, aquecer um pouco a água seria uma solução? Uma solução muito boa, né? Não necessariamente as pessoas precisam comprar um chuveiro elétrico. Elas podem simplesmente esquentar a água e ali numa bacia, num balde, deixar aquela água mais morna e tentar dar um banho mais quente. O banho também ser mais rápido, mudar o horário de banho. E isso faz com que o idoso não sofra com o banho, e paciente que tem demência, ele se agita, ele não sabe dizer o que é que ele está sentindo, simplesmente ele se agita, começa a desorientar, começa a não querer tomar banho, e às vezes o cuidador entende que é porque ele não quer tomar banho e esquece que o tempo está frio, está naquela rotina de todo dia dar banho. Então, uma das medidas seria essa, na hora do banho, esquentar a água. Outras medidas, como por exemplo, bebidas quentes, uma sopinha à noite, de manhã um chá, hora mais fria, café, algumas bebidas que podem facilitar, podem diminuir o sofrimento por causa desse frio. Então, roupas, agasalhar o idoso quando ele vai dormir à noite, se ele dorme num lugar muito frio, que venta, ele pode agasalhar e sofrer menos com esse frio. Doutor Belício, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Ela quer saber o seguinte: ela conta que o pai dela tem 80 anos de idade e sente dores na perna, né? E durante a noite, nesse período, ele tem muita dificuldade, por exemplo, de dormir, e só quer dormir com ar-condicionado. Aí a situação piora muito. Bom, ar-condicionado a gente tem como limitar a temperatura, botar uma temperatura mais quente ou mais fria. Aí tem que ver a conveniência dele, se ele acha melhor a dor, ou o frio ou o calor, tem que entrar em consenso. Agora, o frio ele pode exacerbar uma crise maior, né? Ele ter uma limitação no pé, uma dor no pé, se for por doença osteoarticular, ele tem uma limitação maior de não poder nem andar. Então aí conversar, ver o que é que pode se fazer, mas o ar-condicionado a gente pode limitar a temperatura. Além das dores no corpo, que tipo de outras doenças o frio pode causar para os idosos? Tem uma complicação, Marcos, além das dores, as infecções, principalmente infecções respiratórias. Tem uma complicação que a gente pouco percebe, que é a hipotermia, a diminuição da temperatura corporal, né? O idoso fica com a temperatura do corpo menor do que ela deveria ser. Então, eles ficam com a sensação de fraqueza, ficam com a sensação de desfalecimento, eles ficam sem querer se movimentar, e há uma tendência ao corpo poupar energia e ficar mais parado. Então, a hipotermia é uma complicação também que pode ser evitada com essas medidas que a gente já falou anteriormente. Se movimentar, fazer atividade física, também seria, por exemplo, um aliado? Seria um aliado. A gente orienta, geralmente nesses períodos de frio, em outras regiões do mundo, do Brasil, eles são acompanhados com chuva, né? Não é bem o caso aqui da nossa região. Então as pessoas elas já criam o hábito de se exercitar mesmo em lugares em lugares cobertos, né? Procuram se exercitar em shopping, procuram se exercitar em parque de estacionamento, nesses lugares cobertos. Aqui na nossa cidade, como a gente não tem só a friagem, mas não tem a questão da chuva, a recomendação é se exercitar. Quanto mais se exercitar, menores são as consequências do frio. A gente produz calor quando se exercita, e o calor diminui a friagem, e a própria atividade física ela mantém a saúde, mantém a imunidade do indivíduo, mantém o indivíduo com menos riscos de adoecer. Falando em imunidade, Marcos, lembrar que as pessoas que fizeram a vacina da gripe, da pneumonia, elas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não fazem complicações respiratórias nesse período, porque elas estão vacinadas. Então, se quem não vacinou, a oportunidade é agora. Com relação, por exemplo, à questão de como proteger os idosos contra o frio, existem algumas dicas essenciais? São essas dicas de
como é que eu posso dizer, de roupas, evitar ficar sem agasalhar, trocar o horário do banho, se puder bebidas quentes, evitar automedicação nesse período. As pessoas sentem qualquer resfriado, já ali faz uma automedicação, como sempre é muito complicado a automedicação no paciente idoso. Se exercitar, tentar se alimentar da maneira mais adequada e os familiares observarem sinais de infecção, sinais de hipotermia, sinais de dores, não deixar o paciente sofrendo em casa. Não, ele fez uma dor, mas é porque ele tem reumatismo. Sempre nesse período do frio ele tem dor, sim, mas aí vai ficar em casa se acabando com dor, sem conseguir andar, todo dia tendo que acordar todo duro, sem movimentação. Procurar uma assistência médica, uma assistência à saúde nesse período, que é muito importante. Nas infecções, não subestimar uma gripe, um resfriado, porque no idoso os sintomas são atípicos, eles são mais inespecíficos, então sempre levar para uma avaliação, principalmente se ele começar a desorientar, se ele começar a perder o apetite, se ele começar a ficar mais quieto, se ele começar a ter calafrio, febre. Então atentar para esses sinais de alerta, porque as infecções nesse período são muito comuns e elas podem levar o paciente a complicações muito mais graves. Então são essas as medidas para que os familiares fiquem atentos. É verdade que idosos mais magros sentem mais frio? Sente. A gordura, né, o tecido adiposo, ele é uma das funções dele, ele tem inúmeras funções. Uma das funções dele é a proteção do frio. Ele deixa a troca de calor menos intensa. A pessoa consegue diminuir a velocidade com que essa troca de calor acontece. Se tem um tempo frio, ele mantém a pessoa mais aquecida. Se tem um tempo muito quente, o tecido adiposo mantém a gente com a temperatura, a velocidade com que a temperatura varia é menor. Então os idosos magrinhos são os que sofrem mais. Eles não têm gordura para servir como um cobertor, como um aquecedor. A gordura é uma das poucas coisas que a gordura faz bem contra o frio e para proteger de algum acidente. No caso de uma queda, quem tem um tecido adiposo, quem tem uma camada de gordura maior, pode proteger, mas na grande maioria das vezes gordura, tecido adiposo em excesso, ele faz mal. Quando você fala, por exemplo, pessoa idosa, existe uma temperatura normal do corpo? Não, na verdade a temperatura normal do corpo ela é igual no paciente idoso e no paciente jovem. O que o idoso tem, um detalhe, é que ele varia a temperatura mais devagar. E a gente considera febre no indivíduo idoso em temperaturas que no adulto jovem, numa criança, a gente não consideraria febre. Por exemplo, 37, passou de 37, a gente já acende o sinal de alerta, porque o idoso ele tem uma lentificação, o sistema de defesa, o sistema imune do paciente idoso, ele é mais lento. Então ele tem uma dificuldade maior de fazer febre do organismo, fazer aquela defesa, aquele combate ao micro-organismo, então, que agressor. Então ele tem mais dificuldade de fazer febre. Então temperaturas mais baixas, que não são consideradas febre no paciente idoso, a gente considera febre, já tem que tomar alguma medida no sentido de infecção. Nosso ouvinte quer saber aqui qual é a importância, nesse caso, por exemplo, da relação idoso com frio da vitamina D. Pronto, excelente pergunta. A vitamina D, na verdade, ela não é uma vitamina, como é que eu posso dizer, relacionada ao tempo frio. É uma vitamina que ela tem uma função primordial de melhorar a absorção do cálcio no intestino. Ela facilita com que a gente tenha mais disponibilidade de cálcio no sangue por causa da absorção intestinal. Mas tem se estudado que vitamina D tem inúmeras funções, é praticamente um hormônio. Na verdade, ela tem essa função primordial, tem várias outras funções, mas a função primordial dela é colocar cálcio no sangue, absorver melhor o cálcio do intestino. O problema é que no frio as pessoas evitam sair de casa, e evitando sair de casa, elas não tomam aquele sol, que é quem produz a vitamina D. É bem verdade que o idoso
essa produção de vitamina D através do sol, ela é muito pouco, quase nada. A gente tem que fazer reposição oral, com comprimido, com gotas. Então, essa questão da relação do frio com a vitamina D não é uma relação direta, mas pode ter a relação do idoso não tomar sol nesse período e não produzir vitamina D, embora não seja uma coisa tão essencial, porque a pele do idoso não favorece a transformação da vitamina D inativa em vitamina D ativa através dos raios ultravioletas. As vitaminas que nessa época as pessoas sempre tendem a usar mais são as vitaminas que têm uma função antioxidante, que tem função de melhora no sistema imune, como por exemplo a vitamina C. Os pacientes que têm selênio, zinco, eles têm funções na imunidade. Alguns aminoácidos, como a arginina, por exemplo, eles têm funções de ativar, assim vamos dizer, o sistema imune. São indicações menos precisas, assim, a gente não faz remédio para isso em todas as vezes, a não ser que o paciente tenha alguma dificuldade de absorção dessas vitaminas. A gente suplementa geralmente com suco, com fruta, com verdura. Esse período é um período sim das pessoas tomarem bastante suco de caju, de acerola, de limão, de laranja, porque isso teoricamente faz uma proteção para o indivíduo, melhorando o seu sistema imune. Ouvindo, quer saber aqui se você recomenda, por exemplo, o uso de hidratante, né? Para pessoas idosas com relação à questão do frio. Você recomenda, por exemplo, o uso de hidratantes para pessoas que sentem frio? Sim, a pele do idoso, ela, nesse período do frio, ela, como eu anteriormente falei, ela fica ressecada. Hidratante ele tem que ser usado em qualquer circunstância. A pele do idoso no calor, no frio ou em temperatura normal, ela é mais ressecada. Ele tem uma quantidade de água no corpo menor e eles ficam com a pele mais ressecada. Isso é causa de, às vezes, coceira no corpo, de ferimento, é causa de diversas doenças na pele, começando pela coceira. Então, recomenda-se hidratante não só no período do frio, mas em todas as épocas do ano. Tomou banho, passa hidratante na pele, porque a pele do idoso ela é mais ressecada. Procurar um hidratante que tenha uma eficácia boa, que hidrate realmente. Procurar um hidratante que não tenha risco de fazer alergia, mas usar hidratante sempre depois do banho, ou 2, 3 vezes ao dia. É um hábito não só do idoso do sexo feminino, mas do sexo masculino também. Principalmente, e aí eu abro um parênteses para os pacientes diabéticos, aqueles que têm os pés com risco maior. O tesouro do diabético, eu sempre digo, são os pés, o risco de amputação é maior, e a pele ressecada, principalmente aquele pé rachado, aquele pé ressecado, é uma porta de entrada para a infecção, e o paciente diabético, esse é que tem que redobrar o cuidado com a hidratação do pé. Obrigado por sua participação, doutor Belísio. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu quem agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Deixa eu só, esse final de semana, rapidinho, Marcos. Claro, esse final de semana a gente vai, o pessoal da Liga de Clínica Médica do curso de Medicina aqui de Caicó vai promover um evento, acho até que talvez eles venham divulgar por aqui, de clínica médica, e eu queria convidar a toda a comunidade acadêmica a se fazer presente lá no SERES. E a gente vai estar fazendo um mini curso sobre esquecimento, sobre perda de memória. Esse mini curso é teórico prático, então eu queria convidar qualquer idade, no caso. Para qualquer, exatamente, é um mini curso sobre esquecimento para a área acadêmica, geralmente a área da saúde, mas sintam-se todos convidados. O minicurso será na sexta-feira, de 8 horas até 9h30, e o evento, o congresso, será extremamente valioso. Há uma expectativa muito boa para grandes palestras que estão sendo esperadas aqui. 7h40. Abraçar aqui o nosso amigo Elzo Vale, aqui na escuta aqui do nosso programa. Aquele abraço, obrigado pela sua audiência. Olha,